Vamos se colocar de pé para estar recebendo nosso pastor Carlos Henrique. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos estar orando pelo nosso pastor. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu filho, Senhor amado, que vai fazer menção da tua palavra, Pai amado. Oh, Deus eterno, Pai amado, que o Senhor continue abençoando a vida dele, guardando, Senhor amado. Oh, Deus eterno, o Senhor já colocou a palavra no coração dele, Senhor. Então, Pai, trabalha, Senhor amado, em nossos corações para nós receber na tua palavra, Pai amado. Oh, Deus eterno, abre nosso entendimento para aquilo que tu quer, Pai. Oh, Deus eterno, Pai amado, abençoa ele, o lar dele, a família dele, o ministério dele. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu recebo esta oração até para outras, porque hoje quem vai pregar é a senhora, né? Não é a senhora que já está com a palavra? Hã? Não, é a senhora que o Espírito Santo quer só falar no coração da senhora, só que a líder aqui, então é o que a senhora, o que Deus fala através da senhora, pastora. Só decidi a senhora pregar hoje. Tem já preparado aí? Amém. De repente eu não, como não tinha preparado assim para agora, para hoje, aí ia ser tanta coisa às vezes na nossa cabeça, vai passando assim, aí você fica, meu Deus. Aí a irmã Mitzi leu o Salmo 51, eu achei um negócio que interessante, né, olhando, porque, gente, é o Espírito, a palavra e o Espírito. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo te dá um entendimento, seja onde você for, entendeu? Desde Gênesis ao Apocalipse, é lógico, nem tudo a gente vai compreender, entender, né? Mas algumas coisas aqui interessantes que eu achei do desabafo vamos dizer assim, se eu estou falando de uma forma correta ou não, de Davi, quando ele pecou. Amém, gente? Vamos ler o Salmo, então, que a irmã Mitzi leu, o Salmo 51. Vamos ler? Vamos ver aqui. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti tão somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Amém, gente? Só até aqui, tá? Tem muito mais coisas aqui, mas só até aqui. Espírito Santo, como já foi orado a meu favor, Senhor, neste momento, então eu te louvo, te agradeço pela revelação que o Senhor nos dá da tua palavra. Abra o nosso entendimento, meu Deus. Dá o crescimento espiritual para cada pessoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente, antes de ler, ou melhor, de interpretar
a palavra de Deus, a Bíblia, principalmente quando se fala de Antigo Testamento, o Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança, tá bom, gente? A Velha Aliança. Quando você lê, você tem que passar por uma espécie de filtro. É o filtro da Nova Aliança. É uma visão da Nova Aliança, porque senão você vai perder algumas realidades ou até mesmo distorcer algumas coisas. E em alguns casos, né? Não estou dizendo que foi o caso de ninguém aqui no caso, tá? Mas pode acontecer com a gente, qualquer um, pastores, bispo, e até a gente levar sem querer o povo ao engano e assim por diante. Por exemplo, eu tenho citado muito um exemplo, que eu já falei aqui várias vezes, de uma palavra que se usa muito nas oportunidades. Se atentamente ouvir a tua voz e cuidar de guardar todos os seus mandamentos. Aí ele só fala de bênção, não é bênção? Só bênção. Aí depois da segunda parte, você vai ver que aí fala de maldição, mas se tu não ouvir, também vem maldição. Aí você vai ver só maldição. Só que aquela mensagem é bonita. É igual eu postei uma mensagem, não sei se vocês receberam, de vez em quando eu posto no grupo, nem sempre, né? Aí falando sobre, o julgamento é esse. Acho que é João 3, 13, alguma coisa. O julgamento é esse, que a luz vê os homens amaram mais as obras das trevas do que a luz, tal. Aí uma pessoa, que acho que eu andei postando também fora, que não é nem cristã, que eu já ouvi falar lá de onde eu trabalho, lá do shopping, lá um dos segurança, aí ele botou assim, palavra bonita. Aí, que palavra bonita e tal. Aí eu falei para ele, a palavra não é só bonita, é uma palavra muito forte, pesada e muito sério isso. É uma coisa muito séria. Só que eu não podia explicar, ficou assim no aberto para ele, né? Porque às vezes não dá para você. Se na igreja é difícil, imagine para as pessoas. Então, nós vamos olhar aqui o Salmo 51. Aqui o Davi, ele ora a Deus esse salmo foi por causa do pecado de Betseba, da morte do Urias. Então, aí quando ele tentou esconder o pecado, né, é a natureza, a tendência do ser humano, né? Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, eles se esconderam, né? Esconderam e ainda tentaram esconder, ainda botando aquelas folhas de... era folha de figueira, né? É figueira? Se confundo com parreira, sei lá, alguma coisa. Com figueira, de figueira. Então, mas eles tentaram esconder. Então, essa é a natureza humana, gente, pecaminosa, corrupta de todos nós. Então, Deus veio e trouxe a graça, perguntou para eles, olha a pergunta, aonde você está? Ué, Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, não sabe todas as coisas? Você não sabia onde Adão estava? Adão, você estava onde? Isso significa o estado espiritual. Ele não estava mais bem, porque até se escondeu quando ouviu a voz de Deus, ele teve medo, se escondeu. E você pode ver no Antigo Testamento que a maioria das pessoas tinha medo. O povo teve medo de chegar perto do Monte Sinai. O povo falou, não, Moisés, fala com Deus para nós. Não, eles queriam que Moisés intercedesse. Eles não queriam eles mesmo, que Deus falasse com eles, mesmo falar com Deus. Não. É a mesma coisa aquelas pessoas que ficam te pedindo oração. Pastor, que isso? Gente, não é errado pedir oração. Paulo pediu oração pela igreja, um pelos outros, nós devemos orar um pelos outros. Eu peço a vocês, orem por mim, para que eu preciso, principalmente, gente, talvez eu preciso mais, quem precisa mais de oração aqui, sou eu, a pastora, mais do que vocês.
Por quê? Não tem a palavra que diz: vira o pastor e as ovelhas se dispensam. Por exemplo, na tua casa, o diabo ele sempre tenta usar alguém para poder te atingir. Entendeu? Então é uma estratégia do diabo. E ele sabe que na igreja, qualquer coisa que acontecer, um escândalo, alguma coisa muito braba que acontecer com o pastor, vai atingir a igreja, o povo. Entendeu? Por exemplo, nas guerras, teve até uma guerra que eles falaram assim: ó, nós vamos pegar o rei. Não sei se foi Josafá, ele gritou. Quando ele saiu da guerra com Acabe, né? Quando ele saiu junto com Acabe, e ele estava errado, porque Josafá era homem de Deus, mas Acabe estava totalmente corrompido. Então é como se ele fizesse aliança com um cara pecador, um cara totalmente errado, entendeu? E foi para a luta, para a guerra com ele. Aí só que os caras queriam pegar os cabeças, pegar os cabeças. O Josafá gritou, pediu socorro e Deus livrou ele. Agora o Acabe foi diferente. O Acabe tentou se esconder. Ele falou, disfarçou. Ele nem foi vestido de rei. Por quê? Porque ele sabia que o alvo era o cabeça, o chefe, o general, o rei, porque naquela época o rei também era general. Ele que era o alvo. Pegar o chefe, o cabeça. Entendeu? Aí, só que não adiantou não, porque você pensa que a gente não pode nem enganar a Deus, e também o diabo não consegue enganar não, ele tem espírito, gente. Como é que você vai enganar? O único jeito que a gente tem é se esconder em Deus, como diz o Salmo 91. Hoje eu estava até ouvindo uma mensagem sobre o Salmo 91, muito bom, muito forte mesmo. Estava vendo hoje do Salmo 91. Então, nós temos que se esconder em Deus. Aí, no caso de Davi, ele tentou se esconder, tentou esconder o pecado dele, mas aí naquela época, ele não tinha o espírito convencedor dentro deles, tá? O Espírito Santo só vinha sobre os profetas, sobre alguns. Davi até tinha, mas nesse momento o Espírito Santo certamente, por causa do erro dele, porque ele ora aqui pedindo a Deus de volta. Mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus já existia, apesar da lei. E a graça que nos livra da lei. E ele começa a orar aqui e pedir a Deus essa graça. Porque o profeta, pela graça e misericórdia de Deus, como dizem alguns irmãos, eu sou presbítero pela misericórdia de Deus. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Assim, crente tem mania de falar isso, né? Eu sou diácono da casa do Senhor pela misericórdia de Deus. E tem que mostrar que é pela misericórdia de Deus, tentando mostrar humildade, né? Então, olha só, gente. Aí ele começa a dizer, quando o Espírito Santo, no caso Deus, fala através do profeta, mostra o erro dele, aí ele cai em si, ele acorda, né? Aí ele, na oração dele aqui, eu não sei quanto tempo depois, se foi logo em seguida, não sei se existe esse como saber, mas só sei que eu acredito que foi depois, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, porque se Deus não apagar nossas transgressões, aí, como diz, né, o apóstolo Paulo em Romanos 8, uma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Mas no caso aqui ele estava exposto, e o pecado dele estava exposto. O profeta veio e falou: Deus viu e sabe o teu erro. Aí ele pede a misericórdia: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, a consciência. O escritor aos Hebreus fala que aquele sacrifício que faziam antes no tabernáculo, porque quando a pessoa tinha um pecado,
ela pecava, ela ia com um sacrifício, uma oferta que representava Cristo, levava ao sacerdote, ele matava aquele cordeiro e tal, e ali tinha todo um cerimonial. E até mesmo o próprio escritor aos Hebreus fala, tendo irmãos, capítulo 10, 19, tendo irmãos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, quer dizer, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que nos foi consagrado, novo e vivo caminho que nos foi preparado, isto é, pelo véu, tal. Aí está falando da presença lá dentro, mas só que para chegar lá, passava-se pelo altar do sacrifício, isso figuradamente. Na época de Davi, era literalmente. Agora o escritor está falando de uma forma figurada, que aquilo era uma figura. O altar do sacrifício, e aí ele lavava também, depois que sacrificava, que apresentava o sacrifício, tinha que se lavar. Esse se lavar é tipo assim, quando ele fala lavando o corpo com água pura. Esse é que o Davi está pedindo não só o perdão, mas ele está também pedindo para Deus limpar, porque o diabo começa a acusar você, gente. Por mais que você seja perdoado, aquilo que você fez um dia de errado, sempre vem à tua memória. Sempre vem, não só o diabo, mas você não recebeu lavagem cerebral, aquilo que fica te acusando na sua consciência. Então só a palavra de Deus, a lavagem da palavra é que pode nos purificar, como no lava-pé, inclusive o lava-pé foi na Santa Ceia, né? Foi o lava-pé que Pedro falou, Senhor, lava-me totalmente. Aí Jesus falou, não, você já está lavado. Quem já está lavado, não precisa lavar, senão os pés. Amém? Porque, aí diz, porque o que tem a ver o pé com a cabeça? Pensamento. Não, porque sempre você vai se sentir mal. Caramba, já viu as mulheres, quando ela não faz a unha legal, aí ela começa a tentar se esconder, ela bota o sapato fechado, não quer botar. Eu não estou falando com as irmãs que estão com o sapato fechado aí, tá com a unha feia não, tá? Mas as mulheres não gostam. Imagine você chegar num lugar de sandália, mesmo homem, o pé todo sujo de poeira, a pessoa olha assim, a pessoa se sente mal, não sente mal? Então isso representa um sentido de pecado também. Então ele está falando, porque conheço as minhas transgressões, vem a memória dele, meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, vírgula, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Então, Deus, eu quero que eu fiz o que é errado, mas quando o Senhor falar, eu fiz o que era mal aos seus olhos, mas quando Deus for julgar, se ele estiver naquelas condições, ele vai ser destruído, ele vai ser morto, porque o salário do pecado é a morte. Mas se a transgressão dele for tirada, então quando Deus for julgá-lo, não vai matá-lo, não vai destruí-lo, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso falando à luz de hoje, tá bom, gente? Ou seja, ele seria justificado. Versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós nascemos com natureza pecaminosa, todos nós nascemos condenados à morte. Não adianta, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e tal. Mas quando Deus nos olha por Jesus Cristo, então nós somos purificados. Então as nossas transgressões não é mais vista, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade, a sinceridade. Amém, gente? Deus ama a verdade e a sinceridade. E ele está dizendo,
e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que é a sabedoria? A palavra de Deus. A sabedoria para ele sair daquela situação que ele se encontrava. E aí ele diz: purifica-me com um sopro e ficarei, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, né? O sangue e tal, entendeu? E também lava-me. Eu falei que passava pela lavagem da água, ali, tinha a bacia, no ato exterior tinha a bacia, amém? O 8, faze-me ouvir júbilo de alegria, faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. É uma sensação ruim, porque você sabe que Davi depois, por causa do pecado, veio um monte de consequência, veio um monte de problemas com os filhos, e assim por diante. As consequências do pecado, ela vem, entendeu, gente? Então, ele está pedindo, porque imagine um lugar onde há sofrimento, a dor, a desgraça, como vai ter alegria ali? Então, ele está pedindo a Deus que restaure de novo, né, a alegria, a festa, aquele ambiente que certamente como rei ele vivia entre família e tal, e assim por diante. Vamos ver o versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Lá no propiciatório, que era jogado ali, no caso, o sangue, tá? Aquele propiciatório representava o trono de Cristo, ou seja, Jesus levou nossos pecados, aí ali dentro ficou escondido, porque aquela arca da aliança, ela é feita de madeira representa a humanidade, mas ela era toda forrada de ouro, que representa a divindade. Jesus se fez corpo, fez homem, e ao mesmo tempo ele tinha a divindade. O sangue, então, ele levou sobre si os nossos pecados, porque ali estava a lei, ali estava os pães, né? O maná, a vara de Arão, e o sangue por cima. Então, aí ele diz aqui: esconde a tua face os meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então ali Deus não olha para os nossos pecados, amém? Senão seríamos todos consumidos, como diz, né, Romanos 3:23, todos pecaram. Aí diz o 11, não é o 10 ainda, é o 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12. Então, Romanos 12, sacrifício vivo. Agora a gente sacrifica, né, a nossa carne, mortificando nosso eu, nossas vontades. Aí diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? No caso, renovando o pensamento. Por isso que ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Quando isso aconteceu? Quando Jesus morre na cruz, ressuscita, e nós cremos nessa salvação e fomos também ressuscitados com ele. Você agora, independente das coisas externas, você tem um espírito reto, amém? E precisa apenas renovar a cada dia o seu entendimento, para que a tua carne não venha te dominar, porque carne e sangue não herdam o reino de Deus, tá? Vamos lá, para continuar, para a gente terminar aqui. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Isso é uma coisa, olha, aí que está a questão de você separar o velho do novo, velha aliança, nova aliança.
Isso hoje não acontece mais com a gente. Entendeu, gente? Só que entenda que Davi estava numa época diferente da nossa. Porque, não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O dia que você aceitou a Jesus, que você recebeu um espírito reto, um novo espírito, você se tornou nova criação. Gente, você é nova criação, você não é a mesma pessoa. Você é uma nova criatura. Amém, gente? Por exemplo, hoje eu vi um testemunho outro dia, está até no meu... Não sei se eu mandei para a pastora, que eu não gosto de botar algumas coisas no nosso grupo, não. Porque o grupo é da nossa igreja. E eu não gosto de ficar botando coisa para não dar, assim, exemplo. Porque aí é diferente. Por exemplo, a pastora bota, mas ela sabe que vai botar e ela é responsável, é diferente. Mas para as pessoas não, eu não prefiro não colocar. Mas ali era de um pastor de uma igreja que estava possesso, endemoniado, manifestou na igreja e tudo, pastor. Aí alguém fala, mas como é que pode, pastor Carlos? O que aconteceu? Ele desviou? Muita gente vai pensar, ele não vigiou, aí ele desviou, aí foi para o mundo. Mas quando você vê que ele é liberto, quando ele é liberto, depois aparece ele algumas semanas depois, totalmente liberto, contando, tal. Eu vou mandar para vocês, mas individualmente, não no grupo. Vou mandar individual, entendeu? Quando você vê ele contando, você vai perceber, se você for analisar, você vai perceber que mesmo que ele nasceu dentro de uma igreja evangélica, que ele era, como diz, crente desde, sou crente, mas ele nunca nasceu de novo. Você vai perceber isso. Ele nunca se converteu. Gente, ele aprendeu a ser crente. Desde a infância, dentro da igreja. Aprendeu a ser crente. Ele aprendeu a ser somente diácono, presbítero. Aprendeu a ser pastor. E o ser humano tem cabeça, tem intelecto, tem inteligência. Deus te fez com inteligência. Ele aprendeu a ser... pela inteligência dele, ao ponto de chegar a pregar. Ele fala que ele chegou a pregar a igreja lotada, gente. Igrejas grandes, ele conta. Igrejas famosas, ele chegou a pregar, não sei o nome dele. E o cara estava manifestado, endemoniado. Mas ele fala ali, ele conta que muitas vezes ele pregava em igreja grande, que era avivamento, certamente muito glória, aleluia, glória, da glória, Depois quando ele chegava lá no quarto do hotel dele, ele falava que queria, né, a minha pessoa fica assim no hotel, cheio de depressão, cheio de problema, entendeu? Nunca nasceu de novo. Então quando você nasce de novo, a Bíblia diz que você é nova criação. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus fala que as ovelhas dele, ele nunca vai abrir mão dela. O Pai não perde. É dele e acabou. Se você compra um negócio, é teu. Outro vai deixar alguém tomar de você. Entendeu? Teu filho é teu filho. Entende, gente? Teu filho é teu filho. Então, olha só. Aí ele está dizendo... Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa é uma realidade diferente para a gente hoje. O Espírito Santo não é retirado, a não ser se ele vem sobre apenas. Quando uma pessoa vem para a igreja, ela ouve a pregação, ela sente aquele momento, né, de alegria, de emoção, chora e tal, só emoção por fora, entendeu? Mas essa mesma pessoa pisa no calo dela para tu ver só, entende? Ela não nasceu de novo. Então, no caso dele, aí diz assim, para a gente terminar, vamos lá: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me um espírito voluntário.
torna-me a dar alegria da tua salvação. Amém? Porque para Davi, é lógico, ele era salvo, porque pela graça de Deus, amém? Mesmo que ele não era nascido de novo, mas ele tinha a salvação pela graça, tá? Ele poderia realmente, na época, eu creio, aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, torna-me a dar a tua alegria da tua salvação e sustém-me um espírito voluntário. É lógico, quando o Espírito Santo estava sobre ele, quando o Espírito Santo o envolvia, que ele estava na presença de Deus, ele tinha a alegria da salvação. Amém? O Espírito Santo se afastando, aí vem aquela tristeza. Hoje a Bíblia diz: não entristeçai o Espírito. Mesmo a pessoa que eu não creio que ela possa perder a salvação, mas se ela continuar no erro, ela vai entristecer o Espírito nela. Aí ela vai ter tristeza e assim por diante. E daí ela pode acontecer aquilo que eu falei, né? Ser cortada. A árvore que não dá fruto é cortada. Amém? E morrer fora do tempo. Não me lances fora a tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores. Termina aqui. Teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Só até aqui, só até o 13. Agora ele está falando do testemunho, né? Porque se ele fosse restaurado com Deus, a vida dele seria um exemplo para outras pessoas. Aí sim, ele fala: depois que o Senhor me transformar, que o Senhor me dá alegria de novo, que o Senhor me renovar, eu vou ensinar outros, vou dar o meu testemunho para outros, e eles não vão fazer a besteira que eu fiz. Amém? Então, como eu falei, o Espírito Santo, Deus usou o profeta para trazer a ele. A graça de Deus já funcionava na época. Sempre a graça de Deus foi antes da lei, gente. A graça de Deus já funcionou lá no Jardim do Éden, como eu já falei, com Adão e Eva. Quando ele acaba de pecar, que ele se esconde de Deus, leia depois em casa com calma, lá no capítulo 3 de Gênesis, vê o que Deus conversa com ele. Já veja, aquela veste que Deus faz de pele de animal, já é a graça de Deus. Amém? Aí, quando ele começa a falar da serpente que vai ser pisada, a cabeça dela vai ser esmagada, Deus começa a fazer falando do futuro de Adão e Eva. Na verdade estava falando do futuro da humanidade, a graça de Deus sobre nós. E Davi tinha a graça de Deus, por isso que o profeta veio a ele, falou para ele, convenceu ele, o Espírito Santo, e ele caiu em si, buscou a Deus e foi renovado. Amém, gente? Mas hoje, esse poder, essa unção está dentro de você, para você se renovar. Amém, gente? Para você se renovar, não deixar o diabo te enganar, te enfraquecer, e você não ser cortado. Diga: nós não vamos ser cortados. Diga: eu não vou ser cortado. Amém? Eu vou ser limpo. Diga: eu vou ser limpo, para dar mais fruto. Porque a vara, né? Quem está em mim. Eu terminei, gente. Só vamos ler só esse versículo para me entregar aqui. João 15. Já terminei. Vamos lá. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Entenda uma coisa: toda vara em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. A vara não está fora dele, a vara está em mim. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, corta. Amém? Não é perder a salvação.
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Vira para a pessoa ao seu lado e diga assim: você vai dar muito fruto. Amém? Glória a Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Graças a Deus. Pode Jesus bem forte. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pastora.